O senhor já disse que 7 trabalhadores de Santana dos Frades estavam na missa e foram presos aí. Acho que a gente pode pegar o gancho e continuar ouvindo um pouco sobre Santana dos Frades. O que é que vocês têm a dizer para a gente? Então, quando nos expulsaram, então, de Canhoba, primeiro, depois de Ilha das Flores, nós fomos morar, ficamos um ano aqui, porque não se sabia muito bem onde é que a gente ficaria, né? 1 ano, 6 meses, não recordo bem. E, então, fomos morar em Pacatuba. Pacatuba já tinha, isso era 81. A luta da Santana já tinha iniciado em 79. Lá estava o padre Miguel, que era um belga, que hoje ainda está na Bélgica. Como já foi dito aqui, na época a igreja já tinha, a igreja, digamos, popular, ou a favor dos pobres, já tinha uma certa ou boa organização, e a participação na luta da Santana foi assim de todos os agentes da diocese. Quem estava bem a favor, sim, quem estava menos também participava, porque do Brandão escalava, né, os agentes para se fazerem presentes durante uma semana, alguns dias ou mais tempo lá. Fábio Alves ficava praticamente permanente lá na Santana dos Frades, né? Foi uma pessoa assim, de uma importância capital para ajudar este povo a resistir. Ali era uma terra que pertencia aos Gonçalves, né? Primeiro aos frades, capuchinos, depois capuchinos, né? Carmelitas, sim, aos padres carmelitas, e depois então aos que venderam nas terras aos Gonçalves, da fábrica de tecido lá de Neópolis, né? A fábrica de tecido de Neópolis. E o povo, nós fomos lá viver e praticar uma santa missão. E, numa primeira oportunidade, isso antes da luta, nós ficamos na Casa Grande, que o povo chamava. A Casa Grande, onde vinha os proprietários, uma vez ou outro, e morava o feitor Manuel dos Cocos, né? Ele morava lá, então, estava do Brandão, estava missionários, nós estávamos no meio, e ele recebia, então, a gente na Casa Grande. E lá a gente comia muito bem, mas na medida que a gente foi constatando como era a realidade vivida pelo povo, a gente começou a acordar e ver que realmente pregar uma missão numa situação daquela que a gente não daria conta, que nós mesmos a gente não se sentia bem, né? Então, quando a gente chegou lá a morar, na época da primeira missão não morávamos, quando a gente chegou a morar, a gente já tinha outra ideia de que era Santana dos Frades, já tinha começado esta luta, e a gente entrou, então, de cheio. Foi uma luta de 3 anos, que não foi assim. 3 anos para uma luta pela terra não é tanto tempo. Não é tanto tempo. Quando a gente vê outras lutas depois, como Lagoa Nova, né? Foram 5 anos e depois mais não sei quantos, né? Em tudo, 16 anos, né? Mas isso veio depois, começou em 91, Lagoa Nova, né? Mas então, na Santana, a gente dormia debaixo das árvores, comia o que lá se tinha, coco, água de coco, algum peixe, às vezes. A gente chegou a comer macaco, né? Porque não tinha outra coisa. E a gente recebia também, assim,
essas cestas básicas das comunidades, né? Eu chamo cestas básicas, mas era tudo aquilo que o povo recolhia para socorrer o povo e sustentar a luta, né? E Dom Mário, na época, era vigário lá em Lagarto, e várias vezes ele trouxe alimentos lá, na Santana dos Frades. E assim sustentou esta luta, que foi pesada. Pesada no sentido, então, da manutenção deste povo, mas com todas as intervenções constantes também de pessoas a favor dos Gonçalves, né? E a favor de manter a situação, que o povo vivia praticamente como escravos, né? Também eles deviam trabalhar 2 dias por semana para o dono, entre aspas, da terra. Mas eles eram poceiros. Eles nasceram e viveram, se criaram, como eles dizem, né, nessas terras. Então, a gente estava numa reivindicação de poceiros, até ser reconhecida esta situação, que, de fato, alguém não era dono, que eram os Gonçalves, no caso, e que eram os próprios moradores que eram donos desta terra, né? Difícil foi a resistência e o leve trás das pessoas que eram os capatazes da fazenda, né? E os responsáveis, assim, de manter a ordem e, sobretudo, de manter a submissão enquanto trabalho 2 dias por semana, e serem maltratados, né? A gente descobriu várias pessoas assim com doenças graves e tudo mais, e ninguém cuidava, né? A questão era trabalhar. E aí a permanência dos agentes de pastoral, lógico que deu muita força ao povo, e de vez em quando tinha assim uma alerta, né? Que a estrada atual ela não existia, né? Vocês lembram que não existia essa estrada? Era a estrada lá no meio do mato, né? Para bem dizer. Tanto que eles chamam até hoje a Cancela da Mata, onde encerrou a luta, né? Foi quando os tratores da Serigi quiseram entrar na fazenda, né? E o povo, como foi dito já, não é? Se sentou no chão e 2 moças se deitaram frente dos tratores, né? E eles, então, não avançaram. Aí, depois, então, isso foi a vitória, né? Isso foi a vitória, mas aí teve toda a questão da documentação, do reconhecimento e tudo. Mas que foi sofrimento e esforço muito grande. Sofrimento, em primeiro lugar, para o povo, que nós não ficávamos lá em permanência, mas sofrimento para os agentes que foram também, muitas vezes, assim, inquietados, né? Maltratados, nem que seja por palavras, mas esta luta de 3 anos fez como se veio até a BBC de Londres, né, fazer uma reportagem lá, que a gente estava falando, né, que a gente não tem esses dados, não sei se a gente um dia vai descobrir, né, mas isso foi uma presença muito importante, né, muito importante. Em todas essas lutas assim que nós pudemos participar, a presença, às vezes, de pessoas fora desse ambiente, ela é muito, muito importante. Ela ajuda muito e alimenta-se e faz com que o povo se sente menos só, porque só nós da diocese, a diocese é pequena e já era muito, muito apoio. Mas quando vinha de outras dioceses, de outras comunidades, né? E aqui eu gostaria de lembrar o nome de Faraildes, que é uma pessoa lá de Ladeirinhas, né?
que participou intensamente dessas lutas também, né? Hoje é uma pessoa também de idade. É Faraildos, não sei o nome de família dela, mas eu sei que ela teve Faraildos e Dona Zefinha, né? Zefa. São pessoas assim, pessoas importantes para uma luta popular e que enfrentaram dificuldades, né? Porque às vezes iam os caminhões com os mantimentos e alguém parava no meio da estrada, né? Houve também aquilo que o Frei Enoque salientou ali. Dom Brandão um dia queria ir para Santana e cortaram um bueiro, quase chegando lá, cortaram, quebraram e colocaram terra por cima. Aí uma pessoa, porque o povoado antes da Santana é Fazenda Nova, e este povo não concordava com esta luta, não. Ao contrário, era contra mesmo. Mas uma pessoa de Fazenda Nova, depois ela não foi muito bem tratada pelo povo localmente, ela avisou Dom Brandão, não vai, porque não vai passar. Senão, eu acho que arrebentava o carro e talvez as pessoas dentro do carro, né? Januel também, que foi citado o nome dele aqui, Januel, o esposo de Nanu, eles também, ele e Januel iam uma vez por lá, e voltando parou na delegacia em Pacatuba. E lá, então, quebraram os vidros do carro dele, sim, aconteceu isso também, né? Que foi também uma pessoa assim, que não demorou tanto aqui no Brasil, mas o tempo que estava presente, né? Era uma pessoa muito atuante e muito consciente assim nessas lutas. Em relação a Santana, teve um momento assim de muita tensão, porque depois desse lance das moças, né, na frente dos tratores, o pessoal tomou uma decisão, porque normalmente, como na Ilha de São Pedro, o pessoal disse, ou tem uma autodefesa para a gente intimidar os capangas, ou eles vão ficar aqui mangando da gente, né? Então foi desenvolvida uma tática. Então, assim, o papel das mulheres e das crianças nessa luta é muito importante, sabe? Então, as crianças e as mulheres, né, se valeram dessa história da religiosidade popular. Rezaram o texto, cantaram o ofício de Nossa Senhora, né? Aí disse, agora vamos, né, fazer, porque eles estavam lá na igreja, né, eles lá da casa grande, da igreja, né, o pessoal não podia entrar, porque os capangas estavam armados mesmo, até os dentes. E faziam... Aí, então, como eles também são da mesma matriz católica, né, os capangas, então disse, mas agora a gente vai lá e vai convidar para eles rezar com a gente. É a única maneira. E já tinha sido combinado que na hora que eles iam baixar as armas, né, para rezar, aí o pessoal que estava, né, lá no meio do mato com as armas, o pessoal que apoiava Santana, que era o pessoal que veio do sertão e o pessoal das comunidades. Aí vieram, né, e botaram as armas em cima dele, né, já que as mulheres... E na hora que eles foram baixando as armas, as crianças vinham e pegavam, né, as armas, né, e algumas mulheres também, e eles ficaram assim atônitos, né, porque tiraram o chapéu, aquelas coisas todinhas. Aí o pessoal chega em cima e diz, não, agora vocês vão sair daqui. Ou sair daqui, ou, né, a gente vai ter de amarrar vocês, né? E as armas, ligeirinho, o pessoal pegou, né? Então, tem esses lances, né, que é de suma importância registrar, porque as lutas que ainda vierem têm de ser adotadas dentro da cultura do povo, né? Dentro, né, não precisa esperar um grande lance, né? Então, a cultura também ajuda muito, né? E a religião também é para isso, né? Valei-me Maria, que contou do Chocó, né? Foi também Valei-me Maria lá na Santana, né? E essa história lá da Santana era muito... Um dos momentos mais tristes que eu achava era quando o pessoal atirava nos macaquinhos, nos guigó, e eles vinham assim, com os bracinhos cruzados e caía. Eu e Leni, que era uma freira que morava em Poço Redondo, dizia assim, mas a gente vai ter de comer esse feto, porque era igual um feto, quando tirava o couro, um feto, vamos dizer, humano, né? Mas quando vinha com coco quente, esquecia, comia, que era uma beleza, o guigózinho, né? Então tem esse lance que é humano, né, também. E é muito importante registrar. Para mim é muito importante a questão das táticas, da resistência, né? E depois a gente faz a celebração grande, né? Porque realmente daí em diante a gente perdeu o medo mesmo. Agora a Santana foi outra daí em diante.